ao canal Cida Simplesmente. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Iniciando mais um vídeo pro canal, e o vídeo de hoje é uma conversinha, gente. Eu estou de pijama, estou super à vontade, para vocês ficarem também super à vontade pra gente poder conversar. Gente, eu aproveitei até que o Renato saiu com as crianças para mim poder parar e conversar com vocês, porque com as crianças em casa não tem como, né? Vou esclarecer algumas dúvidas que sempre surgem em comentários, gente, quando eu faço o vídeo que eu falo do autismo do Emanuel. Para iniciar a nossa conversa, gente, eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo esses dias que me chamou muita atenção. Esses dias eu encontrei, né, uma colega tem mais ou menos a minha idade, ela é professora. Aí, gente, conversando, ela, Cida, eu fiquei sabendo que você tem um filho autista. Um dos meus gêmeos, o menino, ele é autista. Aí ela falou bem assim, mulher, mas isso não é nada demais não. Não é nada demais não, as pessoas, elas ficam fazendo tempestade no copo d'água. Hoje o que a gente mais vê no mundo é criança autista. Eu ensino alguns e são normais. Ela usou esse termo, né? E aí eu fiquei na minha e tudo, mas isso me chamou a atenção, sabe, gente? Eu vou dar um exemplo para vocês e aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Se eu tenho uma panela, e a minha panela, por um descuido, ela se amassa. Mas você tem 3 panelas e num descuido, uma panela sua se amassa. Quem vai ficar mais preocupado, quem vai ficar mais angustiado porque a panela se amassou? Eu ou você? Então eu não posso dizer que não é nada demais a minha panela se amassar, porque eu só tenho uma, eu não vou ter agora, eu vou ter nenhuma. Agora você pode dizer, claro, que não é nada demais sua panela se amassar, porque você tem 3, então uma se amassou, você vai ficar com 2. Então eu fiquei pensando assim, ela falar, o autismo ele não é nada demais. Pode ser que para algumas pessoas não seja nada demais, mas para mim é muita coisa, gente. Esses dias o Renato chegou em casa, vocês sabem que o Renato, ele trabalha, né? Ele é leiturista e ele trabalha de casa em casa. Esses dias ele chegou numa família, gente, e a mãe tem uma criança autista já grande, maior que a Manuel. Ele disse que a criança tem mais ou menos 6 anos. E a criança estava com a cabecinha dos dedos todo ruído que estava ferido. Aí ele conversando, a mãe falou que ela era autista, a criança era autista. E que ela não sabia mais o que fazer, que ela chorava muito, porque ele ruía que feria as mãozinhas, ele não dormia de noite. Ela não fazia tratamento nele, porque no Aracati não tinha, ela não sabia mais para onde ir. A única coisa que ele ia era pro colégio, e que mesmo assim ainda era muito difícil. Ela não conseguia nem levar ele no médico. Como que a pessoa chega pra ela e diz, mulher, não é nada demais não isso. Sabe, gente? Eu não posso abrir a boca e falar assim, o autismo não é nada demais, porque pra mim gente, sabe? É claro que pra algumas mães pode ser mais fácil, né? Vamos dizer assim. Nós sabemos, gente, que cada autista é um autista, cada um é diferente, não existe 2, 3 autistas iguais, cada um tem sua característica. Eu tenho uma amiga que o filho dela tem a idade do Yudi, ele tem 12 anos, e o autismo no filho dela foi percebido, ele já era grande. A característica que surgiu mais evidente nele, que ele pulava muito. E ele tinha medo de barulho de chuva, o barulho da chuva incomodava ele. Só isso, gente. Mas quem disse que a minha amiga não sofreu? Ela fala, Cida, eu sofri muito, apesar dele não ter as crises que o Emanuel tem, eu sofri muito, porque quantas e quantas vezes eu precisei pegar ele no colégio, porque começava a chover, ele ficava desesperado. Como dizer que não é nada demais para uma mãe dessa? Sabe, gente?
no caso do Emanuel, o que é mais difícil, o que torna mais difícil, é a questão dele não ter tratamento, dele não conseguir as terapias que ele precisa, que é essencial, sabe, na vida deles, é as terapias para incluir, para eles conseguirem ser incluídos nesse mundo, né? Para eles terem autonomia, para ajudar ele a falar que ele não fala, para ajudar eles a comunicar, sabe, gente? O mais difícil para mim na questão do autismo, que eu não posso abrir a boca e dizer aqui para vocês que não é nada demais, é a questão das crises dele, sabe? Então eu fiquei pensando, e isso me chamou a atenção, o quanto existem pessoas leigas no mundo, sabe? O quanto existem pessoas que dizem que, eu sei que o autismo é isso, 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 mas acha que não é nada demais. Sabe, gente, é complicado. Não é que a gente faz tempestade num copo d'água. Não é isso. Só sabe quem vive, só sabe quem passa. Eu acredito, eu tenho muito fé, sabe, gente, que essa fase, a gente tem que pensar assim, que a fase vai passar, que as coisas vão melhorar. Eu tenho muita fé em Deus, que eu vou conseguir as terapias pro Emanuel, e que ele vai conseguir falar, ele vai conseguir se comunicar, que eu vou conseguir incluir meu filho para o mundo, sabe? Para esse mundo que a gente vive, que a gente sabe que não é fácil, que as pessoas, não é o mundo, o ser humano não é fácil. Mas mesmo assim, quando eu estiver lá na frente, com ele incluído, falando, se comunicando, eu não vou poder abrir a boca e dizer, o autismo não é nada demais. Não vou poder fazer isso, porque para mim, na minha vida, o autismo é uma coisa muito séria e é muito importante e precisa ser tratado e lidado com muito carinho, sabe? É isso, gente, que eu queria falar, porque realmente o que essa minha colega me falou, me chamou muita atenção, me incomodou muito. Não foi ela dizer, não é nada demais, foi a maneira com que ela falou. E a última frase, né? A frase que ela diz, as pessoas fazem tempestade num copo d'água e tal. Então, isso me chamou muita atenção, sabe? Me chama atenção também para questão da empatia, que as pessoas falam, devemos ter empatia, isso, aquilo, outro. Só que ter não é só ter, não adianta só ter, precisa ser praticado. A gente precisa praticar a empatia com o próximo, né? E não banalizar o sofrimento alheio, porque você não sabe o que a pessoa está passando. Cada um sabe do seu sofrimento. Eu não posso banalizar o teu sofrimento, porque eu não sei realmente o que você está passando. Posso imaginar, mas saber, sentir o que você está passando, eu não sinto. Não posso saber, não posso sentir por você. Então, eu não vou ter certeza do que você sente. É isso, gente. Já falei demais, já desabafei demais. Agora, deixa eu esclarecer as dúvidas de vocês. Vamos lá sobre o tratamento do Emanuel, né? Já me falaram em alguns vídeos sobre colocar, né, na justiça. O último vídeo que eu postei agora, uma inscrita, ela falou também isso, né, gente? Então, lembra que tem um vídeo aqui no canal que eu fui para assistente social de um determinado local aqui de Aracati que tem tratamento para crianças deficientes cadeirantes, com síndrome de Down e outros, né? Que eu fui lá tentar incluir o Emanuel nesse tratamento, porque ele já tinha sido paciente, né? Já tinha fez a terapia motora lá e tal. Falei com a assistente social e ela disse que não tinha como colocar Emanuel, porque ele tinha mais de 2 anos, gente, ele tinha 2 anos e acho que 2, 3 meses, mas não tinha como colocar mais. Aí ela disse, mãezinha, coloque na justiça, para que os governantes futuramente tragam os tratamento para as crianças autistas aqui em Aracati, porque você não é a primeira mãezinha que procura aqui. Assim eu fiz, gente, fui procurar advogada para uma filha de uma amiga da minha mãe, que é advogada, eu procurei ela para saber como que fazia para colocar na justiça. Ela falou assim, Cida, as pessoas acham que é muito simples, mas não é assim. Para você colocar na justiça e conseguir alguma coisa, você precisa ter a negativa
do município, que o município não fornece o tratamento para as crianças autistas. Aí ela me aconselhou a voltar lá, pedir assistente social, um papel, uma declaração, dizendo que lá não tinha, não fornecia tratamento, e eu fui. Chegando lá, a mesma assistente social que mandou eu ir para a justiça falou que não podia dar esse papel para mim, falou um monte de coisa lá que eu nem me lembro mais, mandou eu para a Secretaria de Saúde. Aí eu fui para a Secretaria de Saúde, que fizeram a mesma coisa. Ah, não podemos fornecer esse papel porque não cabe a gente, vá. Gente, eles mandaram eu ir em um outro local e eu fui. Eu lembro que eu fui em 3 locais e nenhum desses 3 me deram. Esse último eu não lembro o nome, porque é um nome mais complicado. Mas eu falei com a senhora, ela disse que não poderia dar, porque ela explicou um monte de coisa, porque não é que não tenha na cidade tem, que tem o NAE, né, que é um órgão que ele atende as crianças com deficiências, assim, intelectuais e tal, só que mais pro lado da escola, né, gente, que a criança só pode ir para lá quando tá estudando. Então, não é que a cidade não tenha, é que aí a gente falou um monte de coisa e não me deram, gente. E aí eu desisti. Eu desisti porque eu tava cansada, fisicamente, mentalmente, e isso aqui, gente, a gente precisa de dinheiro para ir pra cidade, para procurar uma coisa, procurar outra. Desisti. Então, tentei já colocar na justiça e não consegui. Sobre o BPC, né, que é o direito das crianças com deficiência, né, que tem. Tô me informando, gente. Algumas meninas já me perguntaram: Cida, você já procurou o benefício dele e tal? Eu tô procurando, eu tô me informando também. Eu sei, gente, que ele tem direito, tá? Então, por isso que eu tô procurando. Tá nas mãos de Deus, né? Sobre a medicação do Emanuel, tá, gente? Ele toma medicação. Deixa eu explicar pra vocês tudo certinho. Há um ano atrás, né, quando ele recebeu o diagnóstico de autismo, ele tinha 2 anos e pouquinho. A neuro, ela passou risperidona para mim dar ele e eu decidi não dar, por conta própria. Eu já saí da sala da médica decidida a não dar, por conta da idade dele. Ele só tinha 2 anos, gente, sabe? 2 aninhos. E também porque eu não entendia muito, mas eu sabia que tinha muitos efeitos colaterais por causa dessa minha amiga, que eu já falei pra vocês no início do vídeo, que o filho dela teve muito efeito colateral. Então, eu já saí decidida a não dar. E durante um ano, eu não dei. Ele completou 3 anos e eu não dava medicação a ele. Aí, gente, quando ele conseguiu aquela avaliação gratuita na clínica particular aqui de Aracati, por conta de alguns inscritos que compartilhou o meu vídeo com a dona da clínica, aí ela perguntou se eu dava medicação a ele. Eu falei que não, que eu tinha medo de dar medicação, eu tinha medo dele ficar viciado, eu tinha medo de efeitos colaterais. Aí ela me explicou, ela me acalmou, ela falou que realmente esse tipo de medicação dá muito efeito colateral em algumas crianças, mas que era muito importante dar a medicação. Porque ela falou que era muito mais fácil uma criança autista que toma medicação absorver a terapia do que aquela que não toma medicação. E ajudar muito ele a se concentrar no colégio também, que ia ajudar nas crises dele. Aí eu resolvi e decidi dar. Comecei a dar a ele a medicação. Na verdade, eu voltei com o neuro particular, porque a receita dele tinha vencido e a médica do posto não passava, porque não entendia o nome do remédio. Então, foi um dilema. Mas voltei para o neuro, justamente para pegar a receita da medicação para poder dar a ele, e começamos a dar. Ele já está no 4º frasco de risperidona. E assim, gente, efeito colateral de ficar sonolento durante o dia, de dormir, não deu. Agressividade, assim, excessiva, ele não tem, gente. Ele tem os episódios, quando ele se desorganiza, aí vem a crise, né? Que ele tem a crise, que ele se bate, que ele bate na gente, mas não é direto. O Emanuel é uma criança extremamente carinhosa,
nossa, é a coisa mais linda, sabe, gente? Mas é claro que quando a crise vem, quando acontece alguma coisa, que ele vem a crise é mais forte, tá mais severa, mas isso eu não sei dizer se é da medicação. Mas também não acalmou ele. Eu não acho que acalmou por conta das crises que quando vem mais severas. Em relação à concentração, eu não sei explicar, eu acho que não muito, sabe? Eu não vejo muita mudança no Emanuel. Eu percebo que de vez em quando ele se junta para brincar com os irmãos, que isso ele não queria nem saber, mas aí se o irmão dele, ele tá num cantinho brincando e o Yuri, que o Ana ali chega para brincar com ele sai, então não sei, gente, não sei explicar. A única coisa que eu senti de diferença dando a medicação nele foi na hora do sono, que eu dou 6 horas da noite, que é uma vez por noite, eu dou 6 horas da noite, 9 horas ele tá dormindo. Mas não é aquele sono tranquilo, gente. Dormiu, acorda no outro dia, não. Ele acorda no meio da noite, ele já teve de ter crise no meio da noite. Ele não tem um sono tranquilo, gente. E a questão da fome, de comer muito. Quando ele toma, gente, ele come demais. Ele come, eu não sei explicar pra vocês, sem controle. Ele come, 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 come. Se ele fosse uma criança, gente, que tivesse calibre para engordar, o Emanuel era uma bolinha depois que eu comecei a dar risperidona a ele. Porque quando eu dou... Gente, é incrível. Eu, tipo, dou no suco, porque ele não toma assim. Demora um pouquinho, ele já tá querendo comer alguma coisa, uma bolacha, aí a gente faz a janta, ele come, ele já quer comer outra coisa. Ele não come mais porque ele dorme cedo. Ele dorme umas 9 horas, 9 e meia, senão ele ia passar comendo. E é isso, gente. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, né, sobre o Emanuel, sobre o autismo do Emanuel. Eu tô gravando esse vídeo no sábado, dia o que, gente? Dia 9 de setembro, eu acredito que seja 9 de setembro. Dia 12 de setembro eu tenho retorno com ele para o Neuro em Fortaleza, então vou falar, né, sobre a medicação, sobre a questão motora do Emanuel, sobre ele não falar tudo, né? Espero ele me atender e me dar tempo. Eu vou gravar para vocês, espero conseguir gravar para vocês, porque, gente, ir pro Alberto Seib em Fortaleza é complicado para mim. Mexe muito com o meu psicológico, com a minha ansiedade, então vamos lá, né? Força na peruca. O que a gente não faz pelos nossos filhos? E é isso, gente. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, né? Que sempre surgem nos comentários. Se tiverem mais alguma, pode deixar aqui que eu respondo. E eu vou tentar editar esse vídeo e postar ainda hoje. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!